Boa noite a todos e todas. Eu sou Cristine Nunes, atual diretora científica da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, e vou dar início à nossa atividade de hoje com o nosso convidado, Otávio Serpa, que é professor associado do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, docente permanente do mestrado profissional em atenção psicossocial e do programa de pós-graduação em psicoterapia, em psiquiatria e saúde mental. O tema de hoje tem o título Metodologias qualitativas de pesquisa em saúde mental, onde serão abordados pressupostos filosóficos que norteiam as metodologias qualitativas, com a apresentação de alguns desenhos metodológicos específicos e indicadores de qualidade de pesquisa qualitativa. Gostaria, então, de passar a palavra para o Otávio Serpa, destacando que ele terá um tempo de fala de 40 minutos, para que a gente possa depois abrir para quem quiser perguntar, fazer algum comentário e alguns esclarecimentos. Por favor, Otávio Serpa. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi feito pelo Zuzman, que eu conheço já há muitos anos, desde os anos de formação em psiquiatria, no Instituto de Psiquiatria, fomos colegas de turma de residência em psiquiatria. E é um prazer poder falar sobre esse assunto que me interessa, com o qual tenho trabalhado já há algum tempo, que é o da emprego de metodologias qualitativas em pesquisa em saúde, especificamente em saúde mental, que é a minha área de interesse. Atualmente, quando se pensa em pesquisa científica, o que vem à cabeça é o modelo das ciências naturais, os modelos experimentais, então pesquisas observacionais, empregando métodos quantitativos, métodos estatísticos. E o que tem acontecido, ainda de forma, eu diria, bastante periférica, mas de modo crescente, é o desenvolvimento dos métodos qualitativos na pesquisa em saúde. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu vou apresentar alguns slides para ir acompanhando a minha fala. Pronto. Bom, então, em primeiro lugar, essa questão dos métodos qualitativos e dos métodos ditos quantitativos não é apenas uma questão de preferência do pesquisador. Não é uma coisa assim, eu gosto mais de fazer pesquisa de tal jeito e aí eu vou fazer a pesquisa desse jeito, não importa qual seja a minha questão de pesquisa. Os métodos qualitativos eles são mais apropriados, eles são mais adequados quando se trata de responder a determinado tipo de pergunta. Então, a gente tem que pensar que a gente vai escolher esse tipo de método quando a nossa questão nos orienta para esse caminho. Então, para início de conversa, eu queria falar justamente sobre isso. Quando que usamos, quando devemos pensar em usar métodos qualitativos. E algumas dessas coisas que eu estou mencionando aqui, eu vou retomá-las mais à frente para ilustrar alguns possíveis caminhos metodológicos. Então, quando nós queremos obter uma compreensão complexa de um determinado assunto, quando eu digo compreensão complexa de um determinado assunto, é pensar em estudar esse assunto no seu ambiente, no seu contexto de emergência. Ou seja, quando não é possível controlar todas as variáveis ou fazer um experimento, como é o caso do método experimental. O método experimental cria uma situação artificial, que é o experimento. Frequentemente, esse experimento se dá em contexto de laboratório, mas não necessariamente. Na área da saúde, o modelo experimental pode ser empregado, por exemplo, para fazer um ensaio clínico de medicamentos.
Então, eu estabeleço alguns parâmetros para definir quem participa e quem não participa desse experimento, que é o ensaio clínico, né? Controlo todas as variáveis, a única variável que fica não controlada é recebe ou não recebe aquele medicamento. Tá? Então, quando eu quero fazer um estudo de alguma coisa que não dá para controlar todas as variáveis, eu quero estudar assim, no seu contexto de acontecimento, método qualitativo pode ser um desenho interessante. Outra situação onde os métodos qualitativos eles se tornam relevantes, e aí eu vou trazer um pouco de ilustração de caminhos metodológicos que poderiam servir para isso, quando eu quero conhecer experiências, significações e representações individuais e ou coletivas, né? Então, tem alguns caminhos metodológicos dentro do grande cenário dos métodos qualitativos que servem mais quando eu quero conhecer uma experiência individual, uma experiência subjetiva, ou quando eu quero conhecer significações coletivas, né? Do mesmo modo, quando eu quero conhecer contextos, acho que, em certo sentido, é mais ou menos similar ao primeiro caso, e as últimas circunstâncias, que são respondidas por um modo particular de fazer pesquisa qualitativa, que eu também vou me debruçar um pouquinho mais sobre ela no final dessa apresentação, quando eu quero, eu diria, menos fazer falar vozes silenciadas, mas fazer ouvir vozes silenciadas, né? Porque essas vozes elas estão sempre se manifestando, elas são pouco ouvidas, né? E empoderar sujeitos e comunidades, tá? Então, são algumas circunstâncias onde é cabível se pensar, né, nas metodologias qualitativas para responder a uma questão de pesquisa. Quando eu estou com alguma pergunta que está dentro desse campo ainda bastante abrangente de questionamento. Bom, eu vou apresentar aqui essa figura, espero que vocês estejam conseguindo ver bem, porque é uma figura que eu acho que eu sempre uso ela em aula, porque é uma figura que é extraída de um capítulo de livro, né? A referência está aqui embaixo, né? Um manual de métodos qualitativos na pesquisa em saúde, e esse diagrama ele organiza, né, de uma forma visual, né, alguma coisa que eu vou continuar falando na sequência, mas eu acho que essa organização visual torna a coisa muito clara para a gente, né, que é justamente o que diferencia, né, na sua base, né, os métodos qualitativos dos métodos quantitativos. Eu acho isso importante pelo seguinte: uma das razões pelas quais os métodos ou as metodologias qualitativas ainda não gozam do mesmo prestígio, né, que outras metodologias de pesquisa é uma imputação frequente de falta de rigor, de falta de objetividade, né, ou, pelo contrário, de excesso de subjetividade nas pesquisas qualitativas. Esse diagrama, essa figura, e o que eu vou falar na sequência, vai ajudar a gente a entender que, na verdade, essas imputações decorrem de uma apreensão inadequada dos fundamentos da pesquisa qualitativa. Tá? A pesquisa qualitativa tem fundamentos outros que o das pesquisas quantitativas. Tá? Então, nessa figura, a gente vai estar navegando na figura, né? Aqui no alto, à direita, tem uma espécie de rosa dos ventos, né? Vocês devem estar vendo. A gente vai navegar nessa figura de acordo com essa rosa dos ventos, né? De norte para sul, a gente tem 5 camadas, né? Que eu vou apresentá-las rapidamente, né? Então, a camada mais do alto é a camada dos aspectos ontológicos, a segunda camada dos aspectos epistemológicos, a terceira camada
dos valores, do papel dos valores. A quarta camada ilustra algumas metodologias e a última camada fala das afiliações disciplinares, né? E a gente, de oeste para leste, né, a gente pode dizer que a oeste, né, assim, passando aqui uma linha aqui no meio, a oeste a gente concentra, né, as metodologias quantitativas e a leste a gente concentra as metodologias qualitativas. Tá? Então, começando de baixo para cima, depois eu pulo lá para cima, mas começando de baixo para cima, a gente vê também uma característica das metodologias qualitativas, elas são, sobretudo, afiliadas às ciências humanas, às ciências sociais e humanas, né? E as metodologias quantitativas, sobretudo, afiliadas às ciências naturais, né? Como existe, né? E aí é uma discussão que eu não vou entrar, até porque eu não tenho competência para entrar nela a fundo, né? Mas como existe um debate que é antigo, né? Um debate do final do século XIX, começo do século XX, acerca de existe uma só ciência, existem múltiplas ciências. Esse debate no começo do século XX estava em torno da oposição entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, né? Foi um debate muito vivo na Alemanha, né? A gente vai ver que, muito provavelmente, essas imputações de falta de rigor, de falta de objetividade para os métodos qualitativos é quando eu emprego os critérios das ciências naturais e das pesquisas quantitativas para avaliar a qualidade da pesquisa qualitativa. Então, por isso que eu vou terminar também essa apresentação falando um pouquinho de critérios de qualidade para a pesquisa qualitativa. Tá? Então, indo lá para cima, indo lá para a camada da ontologia, né? Então, grosso modo, né, de forma bem rasa, a gente pode dizer que a ontologia vai estudar aquilo que existe, né? Então, a gente vê que, nesse campo mais a oeste, onde se concentram as metodologias das ciências naturais, é onde se concentram os métodos quantitativos, a gente vê que predomina uma ontologia realista, né? Uma ontologia realista que considera que existe uma realidade que independe do observador. Essa realidade existe, independente do observador, é externa a ele, né? E cabe ao observador, então, se munir das ferramentas adequadas para conhecer essa realidade. Qualquer observador, em qualquer circunstância, em qualquer posição, em qualquer tempo da história, munido das ferramentas adequadas, vai encontrar a mesma realidade, né? E a gente vai ver que no campo aqui mais a leste, onde se concentram as metodologias qualitativas, a gente tem aqui a autora desse artigo fala de uma ontologia idealista, eu preferiria chamar de uma ontologia construtivista, ou seja, a ideia de que existem múltiplas realidades, que diferentes observadores, diferentes posições, né, produzem experiências de mundo distintas. Tá? Então, a gente vê que esse é um dos fundamentos das pesquisas qualitativas, né? Existem realidades, né, que não são universais, que não são únicas, e vai caber ao pesquisador que está que está empregando a metodologia qualitativa, conhecer essa realidade do outro. Por isso que eu falava lá no começo que as pesquisas qualitativas servem quando eu quero conhecer experiências subjetivas, quando eu quero conhecer representações coletivas, né? Porque eu estou supondo que existem experiências subjetivas que não são idênticas à minha, ou que existem representações coletivas, ou experiências, ou sistemas simbólicos, ou conjunto de enunciados culturais que não são idênticos aos da minha cultura. Tá? Bom, na segunda camada, né, na camada das epistemologias, que vai dizer respeito a como eu conheço essa realidade, né,
Então, vai haver também uma certa correspondência entre a ontologia e a epistemologia, né? Então, a epistemologia das ciências naturais, dos métodos quantitativos, vai ser uma epistemologia mais objetivista, mais positivista, aonde o conhecimento válido é aquele que corresponde à realidade, né? Então, existe a ideia de que haveria a possibilidade de uma verificação, né, dos enunciados da ciência, ou de uma falsificação, né, de métodos que permitam a não verificação, portanto, a falsificação, né, mas sempre tendo em jogo essa ideia de que há uma correspondência entre o conhecimento científico e a realidade objetiva. E a gente vai ver que aqui a leste, né, as epistemologias das metodologias qualitativas são, sobretudo, interpretativas, ou seja, a gente vai trabalhar aqui com camadas de interpretação, né? Ou então com a crítica, né, das condições sociais, das relações de poder, né, que permitem a construção de um determinado conhecimento. Então, são também essas epistemologias críticas, né, da teoria crítica, ou então críticas criativas, né, que aí já também partem para o emprego de outras formas de comunicação e de difusão do conhecimento, que não as estritamente contidas naquele modelo tradicional do paper acadêmico, publicado em revista científica, né? Então, isso vai ter consequências também na retórica da metodologia qualitativa, que eu vou falar daqui a pouco. A terceira camada é muito importante, né? Eu considero muito importante porque é uma dimensão habitualmente negligenciada no campo científico, que é o do papel dos valores, né? A ideia habitual, né? A ideia de senso comum da ciência é a da ciência como uma atividade neutra, né? Uma atividade isenta, que é imune, né, às interferências da ideologia, da política, da cultura, né? Isso é o papel dos valores dentro desse campo aqui mais a oeste, né? No campo das metodologias qualitativas, essa dimensão valorativa é uma dimensão que é assumida como presente, né? Por exemplo, uma daquelas condições, né, que eu mencionei, que é uma das condições que pede metodologia qualitativa, ou seja, quando eu quero fazer ouvir vozes silenciadas, eu não tenho como ignorar a condição de dimensão valorativa nessa posição de pesquisador. Se eu considero que devo fazer ouvir vozes que habitualmente são silenciadas, né, eu tenho um posicionamento político, um posicionamento valorativo aí que eu devo assumir, né? E isso não diminui o rigor, né, ou o mérito da minha pesquisa. Então, a gente vai ver também que isso vai implicar em um aspecto muito particular da qualidade da pesquisa qualitativa. Bom, aqui nas metodologias ilustrativas eu vou passar mais ou menos rápido, né? Vocês podem ver aqui algumas ilustrações mais a leste de metodologias, né, de pesquisa, fenomenologia, aqui fenomenologia não como a fenomenologia filosófica, né, mas a fenomenologia como metodologia de pesquisa empírica, que é obviamente inspirada na fenomenologia filosófica, mas, enfim, a fenomenologia filosófica tem uma outra missão, né? Mas que seria um caminho metodológico para pesquisar experiências subjetivas, ou a etnografia para representações culturais, ou a pesquisação participativa, que seria o caminho mais apropriado para aquela questão de fazer ouvir as vozes silenciadas. Bom, então é isso. Eu vou seguir adiante, né? Eu vou retomar isso agora no próximo slide de outra maneira, né?
sintetizando essa questão dos pressupostos filosóficos, então, a questão dos pressupostos ontológicos da pesquisa qualitativa é essa noção de que a realidade é subjetiva e múltipla, né, e que se busca, então, a perspectiva dos participantes do estudo. Então, não existe uma única realidade que pré-existe e independe de qualquer observador, mas diferentes observadores constituem experiências de mundo, seja individualmente, seja de forma coletiva. Na questão dos pressupostos epistemológicos, a gente vai ver aqui que já começam a aparecer algumas coisas que dizem respeito um pouco a como vai se organizar metodologicamente a pesquisa qualitativa. Eu vou falar um pouco mais disso no próximo slide. Mas, enfim, se eu falei que nas ciências naturais, né, um exemplo claro do processo de pesquisa é o experimento, né, que muitas vezes se passa no laboratório, ou se não se passa no laboratório, eu procuro fazer um controle das variáveis que acaba simulando, né, alguma coisa do ambiente do laboratório. Na pesquisa qualitativa, né, se eu quero conhecer a realidade do outro, como o outro dá sentido a essa realidade, seja individualmente, seja coletivamente, eu preciso diminuir a distância entre quem pesquisa e quem participa da pesquisa como participante, como sujeito de pesquisa, né? Ou seja, eu não criar uma situação artificial para a pesquisa acontecer vai aumentar essa distância. Então, o pesquisador precisa estar o mais próximo possível da realidade onde vivem, trabalham os participantes da pesquisa. Tá? Então, é nesse sentido que se diz, a pesquisa, o estudo acontece no campo, né? Acontece aonde as pessoas estão, onde as pessoas vivem, atuam, trabalham, se relacionam, né? Bom, como eu já disse também, na pesquisa qualitativa, o pesquisador reconhece que a pesquisa é carregada de valor e que os valores estão presentes, como eu já antecipei, isso vai estar relacionado a um aspecto essencial da pesquisa qualitativa que a gente chama de reflexividade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né, quando eu falar das características, dos critérios de qualidade da pesquisa qualitativa, né? E agora entrando aqui em alguns aspectos, né, que não estavam naquele diagrama, já preparando a continuidade, né? Alguns pressupostos metodológicos da pesquisa qualitativa, né? Então, o primeiro pressuposto metodológico que eu vou mencionar, né, que é o de que a pesquisa qualitativa é naturalística. O que é isso, né? Esse naturalística aqui não tem a ver com ciências naturais, nem com a suposta imputação de uma natureza atemporal aos fenômenos estudados. Naturalística aí tem a ver com essa pesquisa acontece aonde as pessoas estão, ou seja, é justamente o oposto do experimental, né? Então, essa pesquisa, a pesquisa qualitativa, embora ela, obviamente, não aconteça de forma espontânea, ou improvisada, quando o pesquisador, qualquer que seja o método de pesquisa qualitativa, ele vai iniciar sua pesquisa, obviamente, ele já fez, como qualquer pesquisador, uma revisão da literatura sobre o tema, ele avaliou que métodos ele vai empregar para obter os dados para a pesquisa dele, ele já avaliou também como é que ele vai interpretar esses dados, ele já avaliou como é que ele vai entrar no campo, com quem que ele vai falar, como é que ele vai fazer, né? Mas existe, né, uma margem de modificação, que é isso que a gente está chamando de desenho emergente ou de uma metodologia indutiva. Ou seja, o processo da pesquisa ele também vai se modificando à medida em que o pesquisador encontra com o campo.
né? Eu vou dar alguns exemplos sobre isso mais à frente. E contextual, né? E também é alguma coisa sobre a qual eu vou falar mais detalhadamente à frente, é que uma característica de qualidade da pesquisa qualitativa é, bom, em primeiro lugar, fazer uma descrição rica do contexto onde ela acontece. Eu disse que a pesquisa qualitativa acontece no campo onde as coisas se dão, né? Então, é importante eu fazer uma descrição rica desse contexto. E outra coisa que eu também vou mencionar adiante, a pesquisa qualitativa ela vai produzir um conhecimento que é válido para esse contexto. Tá? Bom, e, finalmente, aspectos, pressupostos retóricos, né? A pesquisa qualitativa, né? Eu não sei qual é o grau de familiaridade que vocês têm com essa literatura mais acadêmica nesse campo da pesquisa qualitativa ou no campo da pesquisa de uma maneira geral, mas artigos científicos, habitualmente, eles têm uma retórica mais seca, né? Uma retórica mais impessoal, né? Um artigo científico produzido no referencial das ciências naturais, geralmente é um artigo onde você tem uma apresentação da pesquisa e dos resultados e onde você não enxerga o pesquisador. O pesquisador ele não aparece, ele é como se fosse um sujeito... É claro que os pesquisadores assinam um artigo, mas você sabe muito pouco sobre eles, né? Você não sabe quais eram os interesses deles, por que eles foram fazer pesquisa sobre aquilo, né? Geralmente o estilo é um estilo muito determinado pelas regras das revistas onde isso é publicado, né? Na pesquisa qualitativa, embora existam vários artigos qualitativos que se dão, né, e que são publicados dentro do modelo habitual de artigo científico, que é aquela coisa: introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão e conclusão, a gente encontra mais frequentemente um estilo mais literário, mais ensaístico. A presença do pesquisador é importante, né? É preciso que você veja quem é o pesquisador. Quem é o pesquisador em que sentido? Né? De onde que ele fala, né? Qual o envolvimento dele com aquele tema estudado, né? Então, tudo isso vai constituir isso que eu mencionei já como reflexividade, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Finalmente, parte, né, da característica da pesquisa qualitativa a presença da voz dos participantes, né? Então, se você tem um ensaio clínico controlado para pesquisar um medicamento, um artigo que publica isso vai publicar números. A gente não sabe pessoalmente, para aqueles que participaram do ensaio clínico, como foi tomar ou não tomar aqueles medicamentos. A voz deles realmente não interessa, não aparece. Aqui, a voz é parte integrante da pesquisa, né? E a gente vai ver que isso também vai ser um elemento fundamental da pesquisa qualitativa. Outra coisa importante e que tem a ver com esse elemento contextual, a pesquisa qualitativa ela vai produzir resultados ou definições menos universais. Tá? Eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante, né, para a gente entender exatamente o que é isso. Tá? Porque essa também é uma questão que geralmente é colocada como uma limitação da pesquisa qualitativa. Evidentemente, é uma limitação, assim como outras formas de pesquisar têm as suas limitações, né? Eu vou discutir um pouco adiante algumas das limitações da pesquisa qualitativa. Bom, continuando aqui, então, algumas coisas importantes, né? Então, disso tudo que eu falei até agora,
né, a gente pode depreender, em primeiro lugar, a pesquisa qualitativa ela pode operar, né, empregando roteiros de entrevista semi-estruturados, roteiros para rodas de conversa, grupos focais, roteiros para observação participante, ter um certo desenho de como é que eu vou abordar o campo, com quem que eu vou conversar, mas o instrumento da pesquisa qualitativa é o pesquisador. Isso é alguma coisa que tem consequências muito importantes para a pesquisa qualitativa, eu vou mencionar daqui a pouco, né? Segundo ponto, eu já mencionei, a coleta de dados acontece no campo onde os participantes vivenciam o tema estudado, já mencionei. O terceiro ponto é um ponto que é crucial para a pesquisa qualitativa, né? Nesse debate com a pesquisa quantitativa, que é a questão do número de participantes. Porque, habitualmente, a pesquisa qualitativa ela tem um número menor de participantes, né? Na verdade, eu diria que a pesquisa qualitativa não se importa especialmente com o número de participantes. Para a pesquisa quantitativa, isso é central, né? Assim, é um elemento para início de conversa, para início de jogo na pesquisa quantitativa, é a definição do N, né? Quantos participantes vão participar para aquela pesquisa poder produzir resultados que sejam estatisticamente significativos, né? Essa questão não se apresenta para a pesquisa qualitativa, né? Os resultados da pesquisa qualitativa não têm nenhum poder de generalização estatística, tá? Então, isso é um aspecto importante. Você não pode exigir da pesquisa qualitativa uma generalização estatística, nem você, enquanto pesquisador qualitativo, pode sugerir que aquilo que resultou da sua pesquisa possa ser generalizável nesse sentido. A generalização da pesquisa qualitativa é de outra natureza que não é a generalização estatística. Por isso que eu mencionei, né, que a pesquisa qualitativa tem uma outra ideia de universalização dos resultados. Não é propriamente uma universalização dos resultados, tá? Bom, mas de qualquer maneira, quando você vai fazer pesquisa qualitativa, você vai ter algumas pessoas participando da sua pesquisa e você tem que definir isso. Quantas são? São 5, são 10, são 15, são 20, né? E também quem vai participar dessa pesquisa, né? Então, algumas coisas rápidas aqui é a ideia de que a seleção dos participantes da pesquisa qualitativa é intencional, né? No sentido de que, se eu quero pesquisar, digamos, a experiência subjetiva do tratamento numa unidade de atenção primária do Rio de Janeiro, eu vou escolher para participar pessoas, bom, primeiro que estejam algum tempo em tratamento numa unidade de atenção primária do Rio de Janeiro, e vou definir de que unidade é, qual é a característica do território onde essa unidade está inserida. Eu vou escolher pessoas que possam me falar sobre isso, né? Não vai ser uma escolha aleatória, os 5 primeiros que chegarem eu entrevisto. E se os 5 primeiros que chegarem forem pessoas que tenham dificuldades cognitivas ou que tenham limitações para me falar sobre isso, então é nesse sentido que a amostra é intencional, né? Eu vou selecionar pessoas que possam me falar, que possam me oferecer informação sobre o tema estudado. E quantas pessoas eu vou selecionar? Aí tem 2 possibilidades que não necessariamente se excluem. Da saturação teórica, né, que é quando eu faço entrevistas qualitativas, né, sobre um determinado assunto, né, a partir de um certo número de entrevistas, as respostas tendem a se repetir, né? Quando essas respostas começam a se repetir,
eu digo que eu atingi o ponto de saturação teórica da pesquisa. É óbvio que se eu continuar fazendo entrevista, né, se eu fizer 5 entrevistas, se eu fizer 15 entrevistas, ou se eu fizer 250 entrevistas, é óbvio que eu vou ter sempre alguma coisa nova aparecendo. Mas eu tenho uma limitação de tempo, porque o que eu vou fazer depois com essas entrevistas na pesquisa qualitativa? Vou transcrever todas essas entrevistas, vou ler essas entrevistas várias vezes, para que eu possa codificar essas entrevistas, encontrar os temas e subtemas relevantes dessa pesquisa. Então, tem também essa saturação associada a uma certa limitação pragmática. Eu não vou ter todo o tempo do mundo, não vou ter uma grande equipe de pesquisa me apoiando, então isso vai me ajudar a definir o número de participantes. E outra questão importante é essa questão da variação máxima, que, obviamente, essa ideia de variação máxima é um ideal, né? Porque a variação máxima eu nunca atinjo. Mas, digamos que eu queira fazer uma pesquisa qualitativa sobre um determinado tema, e eu posso pensar que seria interessante que no meu conjunto de participantes eu não contasse só com mulheres, eu contasse com homens e mulheres. Eu não contasse só com jovens, eu contasse com jovens e com pessoas mais velhas. Eu não contasse só com pessoas de classes sociais abastadas, mas que eu contasse também com pessoas da classe trabalhadora. Eu não contasse só com pessoas brancas, mas que eu contasse também com negros, indígenas. Então, a variação máxima é o tipo de variação que eu acho que é relevante eu ter no meu tipo de participante, para eu ter informação relevante para estudar o meu tema. Tá? Como eu disse, a variação máxima é sempre um ideal, porque ela sempre pode se estender, né? Mas isso vai depender do tema estudado e do recorte da minha pesquisa. E outra característica da pesquisa qualitativa é a multiplicidade de fontes de informação, que eu vou falar um pouco mais adiante. Tá? Isso aqui eu acho que eu já mencionei. Acho que isso aqui também já mencionei, acho que a gente pode seguir. Bom, então, como é que a gente obtém os dados que a gente vai usar na pesquisa qualitativa? Então, um exemplo que eu já dei, entrevistas. Entrevistas que podem ser abertas, né? Uma entrevista aberta é aquela que não tem o roteiro. Você lança uma pergunta e começa a conversa, e a conversa vai fluindo o seu curso naturalmente, né? Ou eu posso ter um roteiro, pode ser uma entrevista semi-estruturada. Eu tenho um conjunto de perguntas que eu definia a priori que eu quero fazer para os meus participantes. Geralmente são perguntas abertas, de resposta aberta, né? Mas eu tenho um determinado roteiro que eu vou procurar seguir com cada um e todos dos participantes que estiverem na minha pesquisa. Tá? Eu posso fazer grupos focais, ou entrevistas em grupo, ou rodas de conversa, né? E aí isso vai depender também, se eu vou usar um caminho ou outro, vai depender da característica do meu grupo de participantes, vai depender dos meus objetivos com a pesquisa, né? São muitas coisas que a gente não consegue abordar todas nessa apresentação, né? Eu posso fazer também uma observação participante, né? Com diário de campo, né? Eu posso empregar a consulta a documentos escritos, a textos autobiográficos, a diários, né? Diários individuais, diários pessoais. Pode ser o emprego de imagens, fotografia, acervo de imagem, filmes, ou seja, o conjunto de dados possíveis é significativo, e é nesse sentido que aqui, então, se falava nessas múltiplas fontes de informação, né? Quanto mais fontes de informação, dependendo da minha pergunta de pesquisa, maior a riqueza na descrição do fenômeno estudado, e isso permite isso que a gente chamaria de uma triangulação, que é um dos sentidos de triangulação, aqui triangulação de fontes de informação. Tá? Bom, algumas limitações da pesquisa qualitativa, né? Bom, limitações do observador,
obviamente, né? Se a principal instrumento da pesquisa qualitativa é o pesquisador, né? As limitações do pesquisador são fontes de limitação para a pesquisa como um todo. Segundo ponto, a questão da posicionalidade, né? A gente viu logo no começo que o pesquisador ele é carregado de valores e ele ocupa um lugar definido, né, na estrutura social, né? O pesquisador ele pode ser homem ou mulher, ele pode ser branco ou negro, ele pode ser médico ou sociólogo, ele pode ser mais velho ou mais novo, e essas questões podem fazer toda a diferença, por exemplo, na dinâmica de uma entrevista, né? Uma pessoa pode se sentir mais à vontade falando para uma pessoa mais jovem ou mais velha. Uma pessoa pode sentir mais à vontade falando para um homem ou para uma mulher, mais à vontade falando para um antropólogo ou para um médico. Então, essa questão da posicionalidade é nesse sentido que essa posição do pesquisador tem que ser revelada, a reflexividade, é uma possível fonte de limitação, né? Algumas limitações a gente procura resolver com a questão da triangulação, né? Dificuldades de padronização e alguma coisa que, como a gente depreende dessa questão da posicionalidade, determinadas coisas que podem ser faladas ou não faladas, dependendo de quem é o pesquisador, tá? Então, também nesse sentido, né, que a pesquisa qualitativa reconhece de saída que o conhecimento que ela gera é idiográfico, ele é local, né? Bom, eu vou passar rapidamente sobre isso, porque eu estou vendo que o tempo já está se esgotando. Eu tinha pensado em fazer uma alusão à abordagem fenomenológica como um exemplo de abordagem para exploração da significação subjetiva de experiências vividas. Então, por exemplo, a experiência da depressão, né, a experiência de ser uma pessoa soropositiva para HIV, né? Saúde, isso é muito frequente, né? Esse estudo da significação subjetiva de uma determinada condição de adoecimento ou da participação em algum tipo de tratamento, né? Aí tem algumas tecnicalidades da abordagem fenomenológica que eu não vou entrar agora, né? O método de coleta de dados é mais ou menos o mesmo que eu já tinha apresentado antes, e o método de análise de dados mais ou menos o mesmo que eu já tinha apresentado antes. A gente pode deixar para as perguntas uma discussão mais detalhada sobre isso, se alguém tiver curiosidade, tá? Para o estudo de representações coletivas, né, a etnografia e a observação participante, né, sendo que a observação participante pode ser um elemento, né, em outros desenhos de pesquisa, um componente de observação, não necessariamente produzindo uma etnografia, né, e pensando que a etnografia tem sido muito usada no campo da saúde também, evidentemente por muitos antropólogos da saúde, antropólogos da medicina, mas também por algumas pessoas da própria medicina, da saúde coletiva. No nosso mestrado em atenção psicossocial tem muitos alunos que trabalham com inspiração etnográfica, trabalhando em alguns cenários, né, de atuação e de intervenção clínica, então é uma outra possibilidade. E, finalmente, a questão da pesquisação participativa, que é aquela que pretende ouvir as vozes silenciadas e empoderar minorias e comunidades, e isso se dá mediante a inclusão no cenário da pesquisa desses sujeitos que habitualmente são objetos da pesquisa. E aqui, em algum grau, eles se tornam colaboradores da pesquisa, né? Esse algum grau é alguma coisa que pode ser desde um grau mínimo, uma etapa muito inicial da pesquisa, como consultores,
pode ser um grau intermediário, alguma coisa como participar do processo de elaboração do roteiro da entrevista, eventualmente, mediante treinamento, fazer as próprias entrevistas, participar do processo da análise e interpretação dos dados, ou então pode ser em grau máximo, quando essas pessoas mesmo elencam um determinado tema de pesquisa que elas querem estudar, com base na sua expertise acadêmica e expertise experiencial, da vivência de um determinado tema no campo da saúde, e conduzem essa pesquisa do início ao fim. Tá? Uma coisa que eu não gosto de deixar de passar é só lembrar que a grande referência internacional nos métodos de pesquisa participativa é o Paulo Freire. Né? O nosso Paulo Freire é encontrado, né, em qualquer livro publicado no mundo anglo-saxão, nas seções que falam das pesquisas participativas. Tá? Bom, então, indo aqui para o final, né, qualidade da pesquisa qualitativa, só para a gente terminar. Então, já tinha mencionado a questão da reflexividade. Tá? Então, uma boa pesquisa qualitativa, a gente tem a reflexividade do pesquisador, e a reflexividade do pesquisador vai responder à questão da posicionalidade do pesquisador, de onde ele fala, por que ele se interessa por aquilo, qual a implicação que ele tem com o tema estudado, né? E, de alguma maneira, ele vai explicitar suas crenças, seus preconceitos, né? Ou seja, esse pesquisador não pode ser um ponto de vista de lugar nenhum. Ele é uma pessoa de carne e osso inserida no tecido social e é desse lugar que ele faz a pesquisa. Isso deve aparecer. Segundo ponto da qualidade da pesquisa qualitativa, a transferibilidade. O que é a transferibilidade? Eu falei, a pesquisa qualitativa, ela produz conhecimento que é idiográfico, é concernente a uma realidade local, a um contexto local. Aí vocês podem me dizer, bom, então você faz uma pesquisa que produz verdade acerca de um contexto local. Se eu não faço parte desse contexto local, faço parte de um outro contexto, para que serve a pesquisa que você fez para mim? Aí é que vem a questão da transferibilidade. Quem confere transferibilidade à pesquisa qualitativa é quem lê a pesquisa qualitativa, é quem consulta a pesquisa qualitativa. Como é que eu posso criar condições de conferibilidade fazendo uma descrição contextual a mais rica possível? Tá? Então, uma descrição espessa do contexto. Então, exemplo que eu dei, vou falar sobre a experiência, sobre a atuação dos agentes comunitários de saúde em unidades da atenção primária do Rio de Janeiro, da área programática 3.1, né, na zona norte do Rio de Janeiro. E aí eu escrevi a pesquisa, publiquei essa pesquisa, alguém que trabalha na atenção primária no interior do Rio Grande do Norte. Né? Um contexto social, geográfico, político completamente diferente. O que a minha pesquisa pode trazer de informação para ele vai depender da minha capacidade de produzir uma descrição rica desse contexto, permitindo a transferibilidade da minha pesquisa. Tá? Credibilidade da pesquisa qualitativa diz respeito à harmonia entre as expressões dos participantes e interpretação dos pesquisadores. Ou seja, por isso que a pesquisa qualitativa ela é sempre narrativa. Por isso que a retórica dela pode ser um pouco mais literária. Por isso que a pesquisa qualitativa tem que ter a voz dos participantes, porque é a voz dos participantes que confere credibilidade. Se ela tiver só a interpretação do pesquisador, quem lê a pesquisa qualitativa fica completamente vendido, está na mão do pesquisador. Você não tem como pensar se aquela interpretação foi adequada, né? Se aquilo poderia ser interpretado de outra maneira, né? Você não tem como dialogar com aquela pesquisa. E com a pesquisa qualitativa, ela não vai produzir uma generalização estatística, ela vai produzir uma generalização analítica. Isso é fundamental para que essa generalização analítica gere novas perguntas, novas questões e faça o conhecimento continuar caminhando, né? A confirmabilidade
de alguma maneira, é muito relacionada com a credibilidade, justamente depende da apresentação da perspectiva dos participantes, que é aquilo que nos interessa, e, finalmente, a dependabilidade, que diz respeito àquilo que eu mencionava no começo, que é aquele contexto emergente da pesquisa qualitativa. Ou seja, a pesquisa, de uma maneira geral, na pesquisa, você pensa: eu faço a pesquisa, eu coleto os dados, depois eu analiso os dados, como se tivesse uma sequência temporal muito bem definida. Na pesquisa qualitativa, essa sequência temporal não é tão bem definida. Esse processo de análise, ele acontece o tempo todo. E, na medida em que essa análise acontece, né, você pode ter a necessidade de produzir ajustes ou modificações, seja no processo de coleta de dados, seja na composição dos grupos. Vou dar um exemplo rápido, só para a gente terminar. Há uns anos atrás, eu participei de uma equipe que estava fazendo pesquisa com... Eu era do componente qualitativo dessa pesquisa maior, né? Era uma pesquisa sobre uso de crack e outras drogas. E no componente qualitativo, a gente, com a ajuda de um agente redutor de danos, a gente fez alguns grupos focais com usuários da Cracolândia de Manguinhos, né? E, inicialmente, a gente fez o recrutamento com a ajuda desse agente redutor de danos, fizemos grupos focais que eram formados por homens e mulheres, né? E, ao contrário do que a gente tinha lido na literatura, a questão da violência de gênero não aparecia nesses grupos focais. Obviamente, a gente se deu conta que possivelmente isso tinha a ver com a composição mista de gênero, de homens e mulheres, sendo que, frequentemente, algumas daquelas mulheres eram companheiras daqueles homens que participavam do grupo. Resolvemos fazer grupos focais só com mulheres, e a questão da violência de gênero apareceu de maneira expressiva. Então, foi uma modificação, alguma coisa que talvez a gente pudesse ter pensado antes, não pensamos, nos demos conta, ou seja, antes de a gente ler as transcrições dos grupos focais para fazer a análise dos dados, esse processo de análise já está acontecendo e a gente já vai modificando o processo da pesquisa. Então, a dependabilidade diz respeito a esse reconhecimento das necessidades de modificações do contexto de pesquisa. Tá? Aqui algumas referências, né, de checklists de avaliação da qualidade de pesquisa qualitativa. Se alguém tiver interesse em algum momento em fazer uma pesquisa qualitativa e publicar, é sempre bom dar uma consultada nisso antes, porque são os checklists que os pareceristas de revista empregam para fazerem os pareceres. Tá, eu vou encerrar aqui o meu compartilhamento. E aí, acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas, enfim, a gente pode abrir para conversa. Muito obrigada, Otávio. Foi muita informação, eu não tenho muito esse conhecimento, fiquei muito curiosa por alguns aspectos da pesquisa, né, da tua experiência em pesquisa. Tu deu esse exemplo final aí, que eu achei que enriquece bastante, ilustra bastante. Ele está especificando algo, mas ele nos dá uma ideia também importante, né, da pesquisa, por onde tu anda nisso. Eu ia te perguntar isso, por onde tu anda nessas pesquisas. Mas eu vou passar a palavra, né, para quem quiser levantar a mão ali nas reações, tem a possibilidade de levantar a mãozinha e poder falar, e quem quiser também colocar alguma questão no chat, a gente vai poder acompanhar. Eu vou passar a palavra para o Zuzman, para que ele possa conduzir a partir de agora. José Alberto Zuzman, o presidente da SPRJ. Ok. Cristine, primeiro, muito obrigado. Eu queria pedir desculpa a todos, principalmente ao Otávio, porque essas coisas são assim.
A gente não controla a vida e um paciente meu entrou em surto psicótico hoje e eu tive que ir à casa dele, com a família dele, para tentar ajudar a situação e por isso me atrasei um pouco na chegada. Mas agora, no final, tendo ouvido a palestra do Otávio, queria primeiro agradecê-lo muitíssimo por ter aceito o nosso convite, a Cristina já deve ter agradecido, e dizer da importância que é para nós, que somos psicanalistas, começarmos a entender como é que se passa esse processo. Eu acho que, principalmente, processo qualitativo, porque ele talvez possa ir ao encontro dos nossos anseios, né? A psicanálise, como você deve saber, é uma forma de tratamento e uma forma de pesquisa. Mas aí eu quero fazer além já de parabenizá-lo, porque eu adorei a sua palestra, fazer uma pergunta. Você fala das várias possibilidades de pesquisa qualitativa e da importância, eu achei isso muito legal, da importância do pesquisador na pesquisa. O pesquisador faz parte da pesquisa, assim como as pessoas envolvidas na pesquisa, que são selecionadas, o pesquisador faz parte, quer dizer, na verdade, todos fazem parte de um contexto. Na psicanálise, você tem sempre um encontro entre o psicanalista e o analista, o psicanalista e o paciente. E a gente investiga o que se passa entre o psicanalista e o paciente, o que o paciente sente por intervenção do analista, o que o analista sente por intervenção do paciente. A gente tem essa curiosidade a partir do que a gente chama de vivências transferenciais, que a gente artificialmente chama de transferência e contra-transferência, mas, na verdade, é uma comunicação transferencial em que elementos do paciente e do terapeuta se encontram em algum momento e podem servir ao interesse de alguma pesquisa, de alguma vontade do pesquisador analista de buscar respostas nos pacientes que ele pudesse selecionar, que pudessem se enquadrar naquele diálogo com ele e trazer resultados. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, uma vez que nós somos uma sociedade de psicanálise, como é que a pesquisa qualitativa poderia fazer parte do nosso campo de atuação. E queria também que você falasse um pouquinho mais sobre o roteiro da entrevista, que eu entendi que é algo um pouco mais livre do que é o roteiro da entrevista quantitativo. Então, assim, o entrevistador pode criar, em função do objeto da sua pesquisa e de seu interesse, um roteiro de pesquisa sem que esse roteiro seja previamente validado em algum lugar, quer dizer, a validação vem da pesquisa em si. Então, essas são duas perguntas que eu queria ouvir um pouco. E, novamente, agradecer a sua participação. Bom, então, essa questão do roteiro, sim, pode. O roteiro vai ser criado pelo pesquisador em função do seu interesse de pesquisa. Isso parece muito simples, né? Mas é uma etapa que eu diria que é extremamente complicada do processo de pesquisa. Parece assim muito simples. Vou sentar, rascunhar algumas perguntas e vou lá para o campo fazer essas perguntas. A formulação das perguntas é uma coisa extremamente sensível, né, em relação ao resultado que você vai obter. Inclusive, a gente costuma fazer muito o que a gente chama de entrevistas piloto, né, que são entrevistas que servem justamente para calibrar o tipo de pergunta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você quer conhecer a experiência, digamos, a experiência subjetiva de estar imerso num episódio de depressão, né, um exemplo bastante abrangente, né?
Uma grande armadilha, né, para esse tipo de entrevista é você fazer perguntas que levem o sujeito para longe da experiência pessoal dele de estar imerso num episódio de depressão. Porque todo mundo tem depressão, isso é uma coisa que está na mídia, as pessoas conhecem, existem generalizações a respeito disso, existem racionalizações a respeito disso. Então, dependendo do tipo de pergunta que você fizer, você pode provocar esse tipo de resposta, generalizante, racionalizante, longe da experiência subjetiva do sujeito. Então, isso é um elemento bastante sensível, né, na formulação do roteiro de entrevista. Né? Ainda assim, o roteiro de entrevista não é alguma coisa que precise de uma validação universal justamente pelo caráter ideográfico da pesquisa qualitativa, tem que ser um roteiro que atenda à minha necessidade naquele momento. Existem alguns roteiros, algumas entrevistas semi-estruturadas no campo da pesquisa qualitativa em saúde. Eu trabalho muito com experiência narrativa de adoecimento e já orientei tese, já fiz pesquisa empregando um roteiro produzido pela Universidade Canadense para produção de narrativas de adoecimento, tratamento, que é a McGill Illness Narrative Interview, que é um modelo, enfim, fiz parte do grupo que ajudou a traduzir e a fazer a adaptação transcultural para o português, mas, enfim, isso sempre você faz alguns ajustes em função do teu contexto. Tá? Então, nesse aspecto, eu diria que é sim possível de cada um fazer, mas não pensar que é uma tarefa muito fácil, né? Muito simples. Né? Também tem a questão que é uma coisa que a gente, digamos, de maneira habitual, muitas vezes faz sem se dar conta, que é fazer uma pergunta que tem 2 ou 3 perguntas embutidas. Então, prestar atenção para fazer uma pergunta de cada vez. É comum, assim, no dia a dia, a gente fazer perguntas que têm 2 ou 3 perguntas embutidas e, muitas vezes, você acaba não conseguindo obter resposta para nenhuma das 2 ou 3 perguntas embutidas. Né? Então, esse é um aspecto importante. Com relação à questão da psicanálise, eu acho que o campo da pesquisa qualitativa, né, eu acho que dialoga muito com a psicanálise. Né? Eu considero que a psicanálise, embora se a gente for pensar, né, no Freud como uma pessoa que veio da medicina e que era profundamente marcado pelas ciências naturais, né, ele é alguma coisa que a psicanálise do Freud é alguma coisa marcada, sobretudo, por esse entrecruzamento, né, por essa abertura às humanidades, por essa abertura à experiência do outro. Né? Então, eu considero que é uma possibilidade, sim. Eu não entrei na questão do estudo de caso aqui, mas o estudo de caso poderia ser um desenho de pesquisa. E quando eu falo estudo de caso, não é nem caso clínico. O estudo de caso pode ser... O caso pode ser muita coisa. O caso pode ser um serviço de saúde. Né? O caso pode ser uma família. O caso pode ser um caso clínico. Né? Mas, enfim, você pode ter casos múltiplos. Né? Então, um estudo de caso é exatamente um desenho de pesquisa que pode ser alimentado por diferentes dessas formas de obtenção de dados e orientado por diferentes orientações teóricas que se aplica justamente a essas situações complexas onde eu não tenho como controlar todas as variáveis. Né? São circunstâncias complexas, né, e me demandam uma forma de abordá-los diferente. Então, eu considero, sim, que esse diálogo da psicanálise com as ciências, com os métodos qualitativos, só tem a trazer benefícios para ambos os lados. Né? Sim. Obrigado, Otávio. Imagina. Marisa? Boa noite, Otávio. É um prazer estar aqui te ouvindo. Eu sou psicanalista, sou daqui da sociedade e tenho um grupo de pesquisa há uns 16 anos. E foi muito bom te ouvir, porque eu acho que eu ouvi todas as nossas dificuldades durante todo esse tempo, que foi, há uns anos atrás, a gente motivado por essa
discussão de que tratamento para autismo era só mais indicado comportamental, a gente, movida pela clínica, pela experiência da gente, a gente quis fazer uma pesquisa para mostrar como o tratamento psicanalítico promovia diferenças e que tipo de diferenças ele promovia de desenvolvimento. E a gente pensou partiu da clínica, assim, tinha um grupo de estudos, estudamos vários casos, colocamos tudo que era comum, né, o que tinha em cada caso para ver o que tinha de comum, enfim. E daí a gente resolveu criar um protocolo na ideia de objetivar algo da psicanálise. Bem, a gente está nesse protocolo que vai mudando, mas acho que a gente vem esbarrando numa coisa que talvez a gente possa depois pegar a sua indicação para pegar uma consultoria, uma conversa com você sobre exatamente agora o que fazer com o que a gente observou, porque partimos o quê? Exatamente de tentar buscar as saídas de algumas pessoas que nos ajudaram, mas indo para o lado da estatística. E o que não dava, né? Porque você cai na confiabilidade das perguntas, em algo que é subjetivo. Então ficamos perdidos no meio disso. Claro que no meio também o que era o objetivo de mostrar a questão do tratamento acabou virando um instrumento para nós psicanalistas de olhar minúcias das sessões, mas eu acho que é essa a ideia, né? Como é que a gente vai fazer agora com isso, né, que a gente produziu aí, no sentido de publicar extra o meio psicanalítico, né? Porque a gente tem conseguido publicar falando da pesquisa, como que se desenvolveu, mas agora seria buscar, bom, o que a gente faz agora com isso, né? Porque não dá para ser uma coisa estatística, né? Mas também onde é que a gente se perde na questão da qualidade, né? E eu acho que você trouxe pontos assim muito importantes, porque a transferibilidade, por exemplo, né, é algo que vem se passando, várias outras pessoas estão usando o protocolo como uma guia até para o próprio tratamento, né? Mas aquele objetivo inicial, que era mostrar, olha, isso é muito indicado, esse tipo de tratamento é muito indicado, vamos dizer assim, a gente não conseguiu transpor para fora do meio psicanalítico, né? Então, pelo que você está falando, eu acho que a gente foi por um caminho que agora a gente precisa retomar. Eu gostei de você poder dizer que vai retomando várias vezes, né? Assim, porque vão surgindo novas demandas, né? Então, depois se você pudesse me dar como eu podia entrar em contato com você, eu acho que seria muito bom Sim, a gente, o o, nosso o, grupo, marcar de conversar com você. Eu acho que sim, seria. o Zuz mantém meu contato, pode pegar com ele. Uhum. Agora eu também É, tenho. sim, a Cristine também, exatamente. Quem crê, quem, Otávio? Mas acho que é isso, né? Essa coisa que você falou do que vai motivando, né? Quer dizer, eu acho que a motivação saiu da clínica, né? Então, isso que você está falando é muito interessante, né? Como que a gente acaba achando que tem que pagar um certo tributo à ciência e nem tudo precisa... Bom, nem tudo dá para responder de forma estatística, né? Tem perguntas que pedem esse tipo de coisa, mas o conhecimento gerado, né, ele não necessariamente é menos válido ou verdadeiro se for feito por outro caminho, né? E acho que talvez vocês tenham ficado nessa ideia de que precisavam colocar isso no formato numérico ou estatístico para aquilo ser verdadeiro, enquanto vocês já estavam produzindo efeitos com a produção desse conhecimento na prática das pessoas, né? E foi perdendo, né? Porque o que a gente queria era exatamente mostrar a diferença, a qualidade, né? Estamos discutindo isso esse sábado, inclusive, sobre isso, né? Que o que a gente quer é mostrar a qualidade da observação, a qualidade da mudança que existe através da narrativa das sessões, sabe? Em Sim. 3 momentos. Então, assim, início, 1 ano e 1 ano e meio. Então, assim, é mostrar exatamente isso que
não vai se conseguir, né, estatisticamente. Exatamente, exatamente. Por favor. Eu queria colocar alguma coisa. Não sei se eu posso falar agora. Pode, Esther, pode. Tá, eu Pode queria ser. colocar, Venha. queria colocar alguma coisa. Primeiro, agradecer a SPRJ por ter esse pioneirismo psicanalítico de conversar sobre pesquisa em psicanálise. Agradecer também ao Otávio Serpa. Eu acho que ele não é psicanalista, pelo que eu entendi, ele é psiquiatra. Matar um pouco da minha saudade quando estudei no IPUB há muitos anos atrás. E repartir um pouco duas coisas, uma para o Otávio e a outra para a colega que falou antes, que eu agora não estou localizando aqui, a Marilena Monteiro, será? Marisa, Então, são duas questões que eu queria situar. Para a Marisa, eu falaria o seguinte, eu faço parte de um grupo de observação clínica da IPA, e a gente faz pesquisas em psicanálise com colegas de várias áreas do mundo, em tratamentos psicanalíticos, pelo menos de 3 anos de observação. O método se chama Three Level Model, 3 métodos, 3 níveis. O primeiro nível é fenomenológico, o segundo é diagnóstico, e o terceiro é uma relação entre a teoria que o analista usou para fazer as suas interpretações e, ao mesmo tempo, que resultados teve. O método visa, na essência, um método de pesquisa, poder dimensionar se houve mudança e se não houve mudança no tratamento psicanalítico. Já publicamos alguns livros de pesquisa, uns 2 eu me lembro, o último foi há 1 ano atrás, por aí. Pesquisa, eu chamo de pesquisa dura, por exemplo, um dos artigos que fiz parte é assim, como a gente pode avaliar a transformação num tratamento psicanalítico seguindo apenas as metáforas dos primeiros meses de tratamento, no meio do tratamento e no final. E aí, claro, a Marisa sabe bem, é difícil a gente criar um instrumento de trabalho para avaliar isso, se discute muito. Já temos feito, inclusive, estudos multicêntricos, colegas americanos, europeus e sul-americanos, para avaliar o mesmo caso e a gente poder checar o que cada um tem a dizer. Para o Otávio, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, que é assim, a questão da validação de uma pesquisa epistemologicamente, se tinha como uma pesquisa tem que ser validada por áreas diferentes da pesquisa. Nós, ultimamente, temos formado uma convicção de que a pesquisa psicanalítica tem que ser feita por psicanalistas. Eles não são da mesma região onde ocorre o fenômeno e o estudo de caso. Mas, se transpusesse a validação para outras áreas do conhecimento, não vai funcionar enquanto pesquisa sensu stricto psicanalítica. Eu queria te ouvir um pouco disso, porque, quanto mais eu gostei muito da apresentação e agradeço à SPRJ com toda a pujança com que anda ultimamente, né? Obrigado, Bruno, pela pergunta. Bom, essa questão da validade, né, sobretudo no que diz respeito à pesquisa qualitativa, né, quando eu trouxe esses elementos dos critérios de qualidade da pesquisa qualitativa no final, vocês devem ter percebido que não aparece ali a palavra validade. A palavra validade ali é substituída por outras, como transferibilidade, confirmabilidade, justamente porque essa ideia de uma validade externa, de uma validação externa, não se aplica. A ideia, justamente, é que não, por o pressuposto ontológico e epistemológico, de que, bom,
não existe uma realidade una e prévia a qualquer observador, e o conhecimento acerca da realidade não se dá pela correspondência entre o enunciado e a realidade, mas sim por camadas de interpretação, né? Isso torna essa ideia de validade uma coisa que não faz sentido nesse campo epistemológico. Então, do meu ponto de vista, o que você está trazendo faz todo sentido, né? De que tenha que haver um olhar exterior, até porque o que seria esse olhar exterior, se não alguma coisa também comprometida com determinado sistema de verdade, igualmente interpretativo e igualmente sujeito à crítica epistemológica. Qual seria esse olhar exterior que seria isento disso, que poderia conferir validade ou não? Então, eu concordo inteiramente com você que o processo de validação se dá internamente, né, de acordo com os pressupostos de onde você produz a interpretação e com as realidades que você está pesquisando. No caso, a realidade do acontecimento, do encontro psicanalítico. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Otávio, muito obrigado por ter confirmado a minha convicção. Eu imagino que tu é de uma área psiquiátrica e, para mim, é muito importante, porque há uns anos atrás era meio heresia que a gente buscasse uma validação do grupo interno, né? Muito obrigado. Continua sendo, né? Não vou dizer que eu sou especialmente bem visto ou bem aceito no meio psiquiátrico, mas, enfim, a gente vai tentando alargar as fronteiras da psiquiatria. Também. Obrigado, hein? Por favor. Boa noite. Primeiro, agradecer também, enfim, muito esclarecedor, tudo muito didático, como falaram, né? A minha questão acho que tem um pouco a ver com as duas últimas, assim como a Marisa falou, né? Nesse lugar de, acho que num processo até anterior. Eu estou também participando de uma pesquisa qualitativa e a gente tem tido uns entraves na questão do comitê de ética de justamente provar-se essa eficácia, né, da pesquisa qualitativa na psicanálise. Então, a ideia, mais ou menos, é enfim, uma espécie de grupo de apoio para ajudar no processo do luto, nessa vivência do luto, fazer esse projeto. E aí, submissão após submissão, eles têm batido nessa tecla de como provar essa eficácia, né? A gente tem ido por esse lado do discurso, da psicanálise, de tudo mais, e isso frequentemente está voltando, assim. Inclusive, eles até escreveram, né? Será usado algum modelo estatístico para medir esses dados, assim? Até isso que você começou falando na sua apresentação, esse lugar do histórico das pesquisas na saúde, né? Que muitas vezes, enfim, comitês que estão habituados a lidar com esse lugar de amostras e participantes, e, enfim, grupo de controle, não é o ponto aqui, né? Então, enfim, eu perguntar se referente a isso você tem algum caminho, você propõe alguma coisa, o que você pensa sobre? Bom, eu não vou cometer indiscrição de perguntar para você qual o comitê de ética que está avaliando a tua pesquisa, você não precisa me dizer. Mas, enfim, eu também trabalho com ética em pesquisa, né? E existe uma resolução do sistema CEP-CONEP, que certamente norteia todos os comitês de ética, que é de 2016, que justamente regulamenta as pesquisas em saúde orientadas pelas ciências sociais e humanas. Então, eu fico realmente espantado, né? Eu acho que é pertinente um comitê de ética considerar se uma pesquisa ela é metodologicamente bem construída, porque não seria ético em pesquisa você submeter participantes a participarem de um processo de pesquisa que não gerasse conhecimento válido. Agora, me surpreende que o parecer exija de um protocolo de pesquisa aquilo que ele não se propõe a dar. Se é uma pesquisa de desenho qualitativo, não faz sentido pedir qual é a ferramenta estatística que você vai usar, né? Sobretudo pensando que tem toda uma resolução do sistema CEP-CONEP que organiza, porque esse modelo CEP-CONEP, quando ele foi criado pela primeira vez,
né, nos moldes que ele existe hoje, em 1996, realmente o que ele tinha em mente era a pesquisa experimental em saúde, né? Pesquisa com medicamentos, pesquisa em genética, né? Mas, ao longo desses 20 anos, entre a primeira resolução, em 96, e essa resolução das ciências sociais e humanas, aumentou muito o número de pesquisas em saúde orientadas pelas ciências sociais e humanas. Então, eu não sei muito bem o que te dizer, porque se a pesquisa estiver metodologicamente consistente como pesquisa qualitativa, não faz sentido pedir que ela não seja essa pesquisa e ela seja outra. Que ela tenha uma metodologia quantitativa, que ela envolva tratamento estatístico de dados. Então, Esbarra numa deslegitimação do método, assim, né? exatamente. Talvez ir por esse caminho da resolução. É a resolução 510, se você ainda não estava Não, localizando, é a resolução 510 muito obrigada. da CONEP, você pode pegar e responder baseada na resolução 510, Uhum, que é uma obrigada. resolução que é sensível às particularidades das metodologias oriundas das ciências sociais e humanas para pesquisa em saúde. Obrigada, Tati. Nada, imagina. Mas acho que não temos nenhuma pergunta aqui. Mais alguém? A gente está com... São 9h30, estou aqui pensando se a gente tem mais alguma questão de vocês, se tem mais alguém, para que a gente possa ir encerrando. Otávio, você acha que quer retomar algum aspecto que você acha que você acha que tem que destacar a partir dessas questões que surgiram? Não, eu não sei se alguém gostaria. Também eu fico preocupado, o pessoal já está um pouco cansado pela hora, mas se alguém tiver alguma pergunta... É porque é claro que se eu fosse continuar a falar, tem muita coisa para É falar. que de Esse repente é o perigo, né? eu Esse é o perigo. imagino, mas como surgiram algumas questões e a partir delas talvez tu pudesse também pensar alguma coisa que tu quisesse compartilhar. Mas a gente pode também começar a encerrar. Eu queria agradecer muito a tua presença, eu acho que é algo que a gente precisa escutar mais, né? Eu conheço o protocolo da Marisa, é muito interessante realmente, eu acho que que 2 meses atrás, Marisa, mais ou menos, apresentou, né, Foi. né, e teve uma repercussão bacana, assim, de como se a gente abrisse a nossa cabeça, né, para essas possibilidades de pesquisa, assim, né? Pelo menos foi um efeito que criou em mim. Eu queria aproveitar também e convidar para os próximos eventos da Diretoria Científica e da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. No próximo sábado, nós teremos um evento clínico, com material clínico que será comentado sobre diferentes perspectivas clínicas. Neste sábado será Firenze, Klein e Bion, e em julho a gente repete o mesmo material com as perspectivas de Freud, Winnicott e Lacan. E queria convidar todos e todas, e também no final do mês, dia 25, nós teremos um evento do Núcleo Comunidade de Cultura, que é um comentário, um debate a partir de um filme que se chama Aos Teus Olhos. Está tudo lá no nosso site, as inscrições são na nossa secretaria e e-mail, então estão todos convidados. Zuzman, Eu quero faça só... seu encerramento. Tá certo, querido. Eu quero só, mais uma vez, agradecer ao Otávio, que, como disse, é meu colega de longa data e um expert nesse campo de pesquisa qualitativa, e dizer que eu acho fundamental, pessoalmente, esses passos que a gente começa a dar na expansão do conhecimento psicanalítico dentro do campo das pesquisas. Quer dizer, a gente poder ter mais atuação em relação a isso, talvez tenha havido uma certa omissão da nossa parte,
A gente vê que o campo social se expandiu muito, e acho que é momento do campo psicanalítico também participar desse compartilhamento de conhecimento. Eu acho que isso vai trazer lucro para todo mundo. Então, eu considero esse um primeiro grande passo. Espero que todos tenham gostado. Eu gostei imensamente e termino mais uma vez agradecendo ao professor Otávio pela disponibilidade dele de dividir o conhecimento conosco. Muito obrigado. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês.